Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada fascinante dentro da maçonaria. A transição do ofício para o arco real. Veja bem, muitos consideram os 3 primeiros graus como uma história completa, um sistema de vida. Mas, como vamos ver, fica uma pulga atrás da orelha, uma pergunta no ar que sugere que, talvez a história não tenha terminado de verdade. Para um maçom, a jornada é toda marcada por passos simbólicos e paramentos como estes. E os 3 primeiros graus, que a gente conhece como craft ou ofício, parecem ser o pacote completo, sabe? Eles nos guiam por etapas da vida, de uma forma bem progressiva. Então, o primeiro ponto da nossa conversa é justamente esse. Será que o ofício é um caminho que se basta, ou ele é, na verdade, só a fundação para algo ainda maior? O ofício nos dá uma estrutura de vida riquíssima, que se apoia em 4 valores essenciais: integridade, amizade, respeito e caridade. E tudo isso é ensinado através de alegorias, de símbolos, o que dá muito pano para manga, muita coisa para refletir. E é aí que a gente chega na pergunta-chave, né? Se o sistema parece tão completo, se oferece um caminho moral tão bem definido, o que mais a gente poderia precisar? Por que raios existe algo além disso, como o tal do arco real? Pois é aqui que a história dá uma virada. Porque dentro da própria narrativa do ofício, a gente encontra um mistério, uma ponta solta que sugere que as coisas não estão tão completas assim. O terceiro grau, em especial, ele dá um significado quase poético para a vida, um caminho guiado por virtudes morais muito fortes. Ele realmente parece ser o clímax, o ponto final da jornada. Mas aqui está a grande reviravolta. Apesar de parecer o fim, o terceiro grau revela que, na verdade, não recebemos os segredos genuínos de um mestre maçom. O que recebemos são segredos substitutos, que servem só até que o tempo ou a circunstância tragam os verdadeiros de volta. Isso, claro, cria uma necessidade de continuar procurando, não é mesmo? E essa busca é o que nos leva ao próximo capítulo, Para Além do Véu. O arco real é apresentado como o caminho para resolver esse mistério todo, uma viagem para um lugar totalmente diferente e desconhecido. E a experiência é assim, da água para o vinho. Uma loja do ofício tem aquele formato mais convencional, familiar, focado em virtudes morais. Já um capítulo do Arco Real, bom, ele é descrito como algo estranho, até desorientador. É como se operasse, como diz a fonte, em um plano de existência diferente. Aquela estrutura familiar que a gente conhece, esquece. Ela some. É essa linguagem metafórica que ilustra perfeitamente a natureza dessa jornada. Para avançar, é preciso atravessar aquele véu misterioso que a luz da razão humana não pode penetrar, a menos que seja assistida por aquela luz que vem de cima. É uma busca que claramente vai além da lógica do dia a dia. Vamos agora para o clímax da história maçônica, o momento em que esse mistério central é finalmente resolvido lá dentro do arco real. O ponto crucial é este. No arco real, acontece uma descoberta propícia. Os segredos genuínos, aqueles que estavam perdidos há muito tempo, escondidos até o momento certo, são finalmente revelados. A busca, enfim, chega ao fim. E esse avental do arco real simboliza exatamente isso, essa conclusão. É a culminação da narrativa que começou lá no primeiro grau. Aquela promessa feita no terceiro grau de que os segredos genuínos um dia seriam restaurados é cumprida aqui. Bom, com a história completa, o foco muda da narrativa geral para o indivíduo. A busca por esse conhecimento todo vira uma escolha filosófica, uma escolha bem pessoal. O material deixa bem claro que, se alguém se sente completo com o conhecimento dos 3 graus do ofício e com os segredos substitutos, esse é um caminho totalmente válido. Muitos param por aí. Só que uma última pergunta precisa ser feita. E a pergunta que encerra essa nossa análise é esta: este mundo e as suas virtudes morais são tudo que existe? É uma questão que é, na verdade, um convite para olhar além do conhecido, em direção a um plano mais espiritual, deixando a resposta, claro, para a jornada individual de cada um.